Olá, hoje dia 6 de novembro de 2025 e eu vou apresentar mais dois casos no mês da displasia do quadril no grupo de cirurgia do quadril do INTO. Esse primeiro caso é um caso de displasia do quadril no paciente masculino de 50 anos, portador de dor no quadril esquerda progressivo, né? E vejam vocês na radiografia que esse paciente tem uma displasia do quadril menos grave do que as apresentadas anteriormente, alguma coisa ali entre CROI 2 e CROI 3, mas há uma característica de migração proximal da cabeça femoral e uma migração lateral também, formando um osteófito medial na cavidade acetabular bastante acentuado. A gente não prevê aí, para um caso desse, a necessidade de utilização de implantes especiais nem no fêmur nem no acetábulo, em princípio, mas há algumas armadilhas nesse caso. Uma dessas armadilhas é a possibilidade de colocação desse acetábulo em posição alta, ou que a gente chama no jargão ortopédico em high hip. Porque como tem muito osso medial, quando você utiliza o acesso póstero-lateral, você acaba perdendo a noção de profundidade e de altura no acetábulo, e não é incomum que a gente coloque componentes acetabulares numa posição alta nesse tipo de cenário, né? Quando que a posição ideal seria essa daqui, para caso você queira restabelecer a biomecânica normal desse indivíduo. E aí esse caso eu trouxe para mostrar as vantagens do acesso anterior direto, que tem sido um acesso muito utilizado lá no Instituto por vários staffs do grupo, né? E aí você tem a vantagem de utilizar o intensificador de imagem no intraoperatório e você consegue colocar o acetábulo numa posição bastante anatômica, replicando quase que de forma perfeita a biomecânica da anatomia desse paciente. E no caso foi utilizada uma haste femoral não cimentada da Smith-Nephew convencional e um acetábulo também convencional de 48 milímetros de diâmetro. E aqui já há alguns trabalhos na literatura mostrando vantagens da utilização do acesso anterior direto em quadris displásicos no que diz respeito ao posicionamento dos componentes. Um outro caso interessante que eu queria mostrar é um caso um pouco mais antigo, de 2013, uma paciente feminina de 30 anos com um quadril displásico do tipo CROI 4, um quadril grave, com uma deformidade femoral acentuada, né, e uma cavidade acetabular bastante pequena. E nesse caso a gente previu a utilização do componente acetabular de número 44 e a gente previu que haveria defeito no teto acetabular. Nesse caso, nessa época, utilizávamos muito o osso do próprio paciente como enxerto estrutural, o que a gente chama de enxerto em sete. A ideia é parafusar a cabeça do fêmur no teto do acetábulo para que ele sirva de anteparo para o componente acetabular e ele fique preso ali naquela região, dando tempo para que o componente acetabular integre no osso original e hospedeiro do paciente. Essa é a estratégia, né? Dar suporte mecânico como se fosse uma estaca superior, para que o componente acetabular integre no osso, né? E isso que foi feito em 2014. Essa radiografia pós-operatória mostra os componentes bem posicionados, acetabulares e femorais, com uma osteotomia de encurtamento bem alinhada, com um cabo de cerclagem de segurança para que não houvesse fratura no pós-operatório após carga do paciente. Mas já no segmento, em 2017, a gente começa a observar um movimento de migração do componente acetabular de forma progressiva. Não havia infecção nesse caso, então a gente atribuiu isso a uma falha mecânica ou uma não integração, né? Uma falha mecânica de integração femoral, uma soltura séptica do componente acetabular. A gente continua acompanhando essa paciente no ambulatório. Em 2018, observamos a migração progressiva, se mantinha esse padrão e resolvemos, então, nesse caso, submetê-la a uma revisão de artroplastia total do quadril, apesar de a paciente até esse momento estar assintomática. E aí, em 2019, trocamos o componente acetabular por um componente acetabular primário multifuros, né? E esse é o segmento em 2025, com uma boa osteointegração do componente. Vejam vocês que houve uma boa fixação dessa prótese, é uma prótese primária, porém multifuros, o que mostra para a gente que é preciso, nesse tipo de situação, ter implantes específicos, né? Uma situação difícil, onde é uma revisão num paciente com baixo estoque ósseo, e nesse caso aí uma prótese primária, multifuros, com bom revestimento, né? Osteointegrou de forma bastante satisfatória, talvez pela própria
fixação e medialização do componente acetabular, mas também talvez graças à utilização desse parafuso anterior-inferior que ajudou bastante na manutenção da estabilidade desse componente. Só para vocês terem uma ideia, normalmente os componentes acetabulares convencionais têm 2 a 3 orifícios de parafuso, mas há a possibilidade para alguns fornecedores, né, da utilização desses componentes primários com multifuros que servem em alguns cenários como esse que eu acabei de mostrar. Então, como considerações finais, a gente pode chegar à conclusão que casos displásicos são sempre desafiadores, porque cada caso é um caso, cada paciente vai ter um tipo de alteração anatômica, então essas coisas são individuais e é preciso que o cirurgião tenha experiência para interpretar os defeitos acetabulares e femorais no intraoperatório e encontrar as soluções devidas para cada caso, né? Definitivamente não são casos para cirurgiões pouco experientes. O que são cirurgiões pouco experientes? Talvez os que operem menos de 30 casos de artropatia por ano, alguns dizem 50, é difícil dizer, né? Porém, os resultados são excelentes e a recuperação funcional desses pacientes é bastante gratificante quando um bom trabalho é executado. Muito obrigado. Então, terminando aqui o mês da displasia do quadril, e sigam a gente para mais casos interessantes. No mês que vem, mais assuntos interessantes e desafiadores. Um grande abraço a todos.